Quando comia banana com farinha na casa do irmão Reinaldo, senti o poder de Deus e muita alegria no Espírito Santo. Gunnar Wingren. 2 missionários com fé no coração, uma mala nas mãos e nenhuma certeza no bolso desembarcaram no Pará em 1910. O que Gunnar Wingren e Daniel Berg não sabiam é que com a oração, Bíblia e a ousadia, eles iriam incendiar o Brasil com o fogo do pentecostalismo. Tudo começou com um movimento que sacudiu os Estados Unidos em 1906, o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles. Foi ali que muitos crentes de várias denominações começaram a experimentar manifestações poderosas do Espírito Santo, como o falar em línguas, profecias e curas. E esse movimento ficou mais conhecido entre eles como a Segunda Bênção. Foi na Rua Azusa que muitos crentes de várias denominações começaram a experimentar manifestações poderosas do Espírito Santo, como o falar em línguas, profecias e curas. O responsável por esse movimento foi o pastor William Seymour, um homem simples, mas cheio de fé, que orava enquanto pregava. E tudo que ele fez, desde a Rua Azusa e posteriormente em seu evangelismo, impactou tanta gente que virou um movimento global. Entre os tocados por esse avivamento estavam 2 jovens suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que estavam morando nos Estados Unidos e participavam de uma igreja batista. Depois de terem sido batizados com o Espírito Santo, eles sentiram que Deus estava chamando para uma missão longe de casa, o Brasil. A confirmação veio em oração, com a revelação do nome Pará, um estado que eles nem sabiam onde ficava. Um fato curioso é que, sem saber português, sem ter conhecidos no Brasil e sem ajuda financeira, os 2 se lançaram nessa aventura pela fé mesmo. E em 1910, embarcaram rumo ao Pará, no norte do Brasil, com o pouco dinheiro que tinham. Quando o recurso acabou completamente, Deus usou um comerciante para dar exatamente o valor que faltava para as passagens. Era um sinal muito claro. Deus estava no controle de tudo. E então eles chegaram em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910, com o sol quente demais. E eles estavam com roupas de frio e sem saber direito para onde ir. Assim que chegaram no Brasil, fizeram a primeira oração numa praça, agradecendo pela chegada e intercedendo pelo povo brasileiro. E foi exatamente naquele local que iria começar a missão que mudaria a história do evangelismo no país. No início, foram acolhidos por uma igreja batista local. Ficaram hospedados na igreja, estudaram português e começaram a evangelizar nas redondezas. O estilo de vida deles chamava a atenção da igreja e do povo local. Eles oravam muito, jejuavam e falavam com paixão sobre o Espírito Santo. Aos poucos, foram despertando curiosidade e também resistência de algumas pessoas. E uma delas, Celina Albuquerque, foi batizada com o Espírito Santo em 1911. Isso causou divisão entre os batistas. Foi aí que os missionários, junto com 17 crentes, fundaram a primeira Assembleia de Deus no Brasil, no dia 18 de junho de 1911, em uma casa simples na rua Siqueira Mendes, em Belém. Depois da fundação da igreja, o fogo pentecostal começou a se espalhar. A pregação era direta, os cultos cheios de emoção e os testemunhos eram impactantes. Então, em pouco tempo, mais gente começou a se converter e o grupo que era pequeno logo ficou grande demais para aquela casa. Daniel Berg era incansável. Ele saía pelas ruas vendendo bíblias, entregando folhetos e falando sobre Jesus. Já Gunnar Wingren cuidava da parte pastoral, organizando os cultos e treinando novos líderes. A dupla funcionava muito bem e o movimento começou a alcançar outras cidades no Pará. Foram apedrejados, ridicularizados, mas continuaram pregando o evangelho. Alguns dizem que quando a imprensa local tentou expor o movimento como fanático, o tiro saiu pela culatra. Um repórter disse que foi ao culto e se emocionou e escreveu que nunca viu tanta fé e sinceridade em um grupo cristão. Em 1913, Daniel Berg viajou para cidades como Bragança e Soure, levando a mensagem pentecostal.
Mesmo sendo mal recebido por alguns, ele viu conversões e milagres. O povo começava a ver que havia algo diferente naquele evangelho. Ele era vivo, cheio de poder e mudava vidas de verdade, que é a temática pentecostal. Logo, outros missionários chegaram para ajudar e os próprios crentes começaram a se sentir chamados para fazer o evangelismo. Não precisava ser pastor formado, bastava ter o Espírito Santo e a vontade de anunciar o evangelho. Assim, aquelas pequenas igrejas foram surgindo em ilhas, vilas e cidades do interior. A chama acesa em Belém se espalhou para o Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil também, ou seja, alcançou todo o Brasil. Chegou ao Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e outros estados, e em pouco tempo a Assembleia de Deus se tornou uma igreja nacional, presente nos cantos mais distantes do país, sempre com uma Bíblia na mão e um fogo no coração, que é o grande lema do movimento pentecostal. A igreja, a Assembleia de Deus, adotou um modelo de igreja local bem autônoma, com pastores que presidiam os campos e ministérios, mas também se reuniram em convenções como a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, criada em 1930. A igreja também começou a se comunicar com os fiéis através de jornais, como o famoso Mensageiro da Paz, além de revistas e livros. E esses materiais ajudaram na formação doutrinária e manteve o povo unido em torno de uma só visão bíblica, mesmo espalhados por todo o país. Então, nesse momento, realmente, o movimento pentecostal começou a crescer. Um ponto forte da Assembleia de Deus sempre foi a doutrina da santidade, ligada também a usos e costumes. Roupa simples, vida reta, separação do mundo e obediência à Bíblia se tornaram marcas da denominação. Havia regras bem definidas e muita gente via nisso um estilo de vida comprometido com Deus, enquanto outros criticavam como legalismo. O foco das pregações era: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ele vai voltar. Ou seja, são pregações também ligadas à escatologia. E essa ênfase dava esperança para o povo simples, bem sofrido naquela época, que vivia na fé uma força para viver. O povo da Assembleia de Deus é conhecido por orar muito, cantar bem alto e pregar com ousadia. Mesmo sem grandes investimentos ou estratégias mais modernas, a igreja continuava crescendo. E seus líderes eram, na maioria, homens simples, sem formação teológica, mas cheios do Espírito Santo. A autoridade vinha do joelho no chão e do poder de Deus na vida deles. E isso cativava muito o povo naquela época. E esse modelo de igreja com autonomia local, mas ligada a convenções, fez com que a Assembleia mantivesse a unidade na diversidade. Um fato curioso é que cada ministério da Assembleia de Deus tinha suas características, mas todos mantinham o mesmo foco: ganhar almas e viver cheios do Espírito Santo. Mas nem tudo foi fácil na caminhada dos assembleianos. Com o crescimento vieram também os conflitos internos. Por causa de decisões administrativas, doutrinas e até brigas pessoais, a igreja acabou se dividindo em vários ministérios. Hoje tem Assembleia de Deus, Belém, Madureira, Ministério do Ipiranga, Missão, entre outros. Essa divisão trouxe muita confusão entre os assembleianos. Entretanto, alguns concordaram, outros não. Outro desafio foi o surgimento do neopentecostalismo, aquele movimento que foca mais em campanhas, atos proféticos e prosperidade. Muitos jovens assembleianos passaram a se interessar por esses cultos mais modernos, com luzes, shows e mensagens mais voltadas para a vitória aqui e agora, em vez do céu. E isso mexeu com a identidade da Assembleia tradicional que começou lá no início. Apesar disso, tem muita igreja e muito pastor que não abriu mão das raízes assembleianas. Continuaram firmes nos ensinamentos de santificação, na oração forte e no jejum, além da expectativa da volta de Jesus, ou seja, escatologia. Então ainda existem os cultos de doutrina, as vigílias, as campanhas de oração e as reuniões de círculo de oração com irmãs cheias do Espírito Santo. E tem algo que é a marca registrada da Assembleia de Deus:
a harpa cristã. Quem nunca entrou em um culto e ouviu alguém cantar, mais perto quer estar. A harpa é o inário oficial da Igreja Assembleia de Deus e foi criada justamente para ajudar o povo a louvar com reverência e profundidade. Com seus hinos antigos e sua doutrina, a Assembleia de Deus atravessou gerações e ainda continua impactando muitas pessoas. Com a chegada da internet, muita coisa mudou. Agora tem pastor pregando no YouTube, live de oração no Instagram e crente fazendo devocional no TikTok. Então o evangelismo agora saiu da igreja física e também foi para a área digital. A forma de evangelizar mudou em alguns locais, mas a mensagem pentecostal continua com a mesma tônica: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e ele vai voltar. Então esse é o DNA da Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil. E se você perceber, ela está em cada esquina, nas favelas, no sertão e nas grandes cidades. Onde tem um povo, lá está um templo da Assembleia de Deus de portas abertas. Mesmo com os desafios, o legado continua. Então, aquele fogo que acendeu em Belém do Pará em 1911 ainda queima muito forte nos dias atuais. E a missão não mudou: pregar o evangelho, ganhar almas e preparar a igreja para o arrebatamento. Então, essa é a tônica do movimento pentecostal que vem da Assembleia de Deus.